Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim aqui fazer um videozinho aí comprido, né? Mas um videozinho que é cheio aí de dicas. Eu vou juntar nesse vídeo aí todas as informações, né? Todas as dicas que eu tenho sobre bolo. Vou tentar fazer o mais completo possível esse vídeo para que você aprenda, né, o máximo possível. Só que esse vídeo, infelizmente, não vai ter como ser pequenininho, né? São muitas informações. Então, para você que quer assistir aí, né, de uma vez aí, a maioria das informações, o básico para você decorar um bolo, fica até o final. Você vai gostar e você não vai se arrepender. Você que não é inscrito, já se inscreve. E não esquece de deixar seu comentário. Se tiver alguma dúvida, ou deixar, e também, né, deixar o seu like aí. E compartilhar esse vídeo. Compartilha, tem muitas pessoas que precisam desse vídeo. Pessoas que precisam aí, né, de uma renda nova, que às vezes está desempregado. Aqui eu vou ensinar você a ter uma renda top de linha aí, né, fazendo bolos, e também ensinar vocês que já fazem aí algumas dicas, algumas técnicas importantes que facilitam, e é o pulo do gato que a gente só aprende na prática, né, depois de muitos anos aí de caminhada, que a gente aprende. Então eu vou ensinar para vocês tudo aqui, tá joia? Então esse bolo aqui é um bolo do Harry Potter, então assim, o topper ficou lindo, né, e é um bolo simples, mas não é um bolo liso, mas é um bolo que vai ter muitas dicas aqui que eu vou falar pra vocês, porque é um bolo lisinho. Então o liso é um negócio assim bem complicado, a textura do chantilly, a gente sabe que é complicado, mas a gente aprende com o tempo. Todo mundo pode. Então vamos lá para esse vídeo pra gente poder aprender. Esse vídeo vai ser um vídeo aí, uma aulinha aí, um aulão, né? Então eu vou falando com vocês, a gente vai decorando aí juntamente aí, nós todos juntos eu vou decorando o bolo com vocês, tá bom? Então vamos começar. Uma dica importante que eu quero falar pra vocês primeiro, sabe aquela tipo uma redinha que se vende aí, aqui ó, vocês vai dar para vocês verem, a redinha para colocar debaixo do bolo. Para que serve? Ela serve para que a bandeja não venha escorregar na boleira, porque a boleira, a superfície da boleira, ela é lisa. Então, ou seja, a bandeja também é lisa. Então, a tendência de você estar girando o bolo ali, a boleira começar a andar. Então, o ideal é que você tenha uma superfície, né, que seja antiderrapante. Aí eu fui ver para comprar essa. Antes eu utilizava um paninho molhado embaixo, mas aí eu não tava achando muito legal, porque acaba que encosta na bandeja de MDF, então acaba molhando um pouco, eu tava achando muito legal. Então eu optei a comprar uma redinha dessa para colocar debaixo do bolo. Só que aí eu parei e pensei, peraí, tem que ser uma coisa antiderrapante. E a gente tem aqui aqueles, já viu aqueles suportes de panela para você arear a panela na pia? Para que a panela não escorregue? Pois é isso aí, baratérrimo, né? Claro que você vai avaliar se vale mais a pena comprar a redinha. Eu já tinha aqui, para que eu iria comprar? Não tem sentido. Então, eu simplesmente peguei, né, o suportezinho que eu acabo que aqui na confeitaria a gente arear tabuleiro é muito raro, né? Porque não suja assim dessa forma. Então, não precisa ter muita serventia para mim. Então, eu utilizo aqui para colocar debaixo do bolo para ele não escorregar. É uma dica top, tá? Que ajuda muito no nosso dia aí. Então a gente vai começar agora a rechear, decorar o nosso bolo. Eu gosto de prensar o meu bolo na própria forma, tá? Eu utilizo a forma e utilizo o acetato para aumentar. E outra dica legal da forma também é que você, se você não tiver a forma, você pode utilizar aí uma marmitinha, né? Sabe aquelas marmitas? Eu utilizo aqui, e às vezes a gente fica mais barato que você comprar a forma. Então o que eu faço? Eu utilizo a marmita, asso a massa também na marmita, é alumínio, é uma vasilhinha de alumínio, porém é só uma marmita, ela não tem 10 centímetros de altura, ela tem 5, 7. Então eu utilizo e coloco acetato para aumentar aí a altura. Tá bom? Dica ótima aí, que às vezes você vai pagar 20, 30 reais numa forma, onde você paga numa marmita aí 7 reais, depende aí da sua região, né? A gente vai tirar aqui o saquinho, acredito que todo mundo saiba sobre o saquinho, é uma forma de não agarrar, né, na forma ou na marmitinha, né? Então a gente coloca aqui o saquinho. E aqui, gente, eu tenho o meu chantilly, tá? Eu já adiantei a cor aqui eu utilizei um rosa com marrom. Qual a marca? Tanto faz, aí fica a seu critério, tá? A marca vai ficar a seu critério porque, assim, eu posso falar que eu tô utilizando, eu utilizo aqui, tô utilizando a Mix, também da Arcolo, então a marca vai depender muito do que você tem, tá bom? Quer dizer que você vai conseguir uma cor dessa só porque eu utilizei essa marca. Claro que cada marca tem o seu tom, né? Mas a gente sabe que consegue chegar lá com outra cor e dá-se jeito, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês aqui de pertinho. Esse chantilly aqui, eu texturizei com leite. Por que eu gosto de texturizar com leite? Porque o leite,
Ele é mais barato do que o leite condensado. Deixa eu só pegar aqui melhor. Ele é mais barato que o leite condensado. Vocês podem perceber que, olha só, ele não cai fácil da colher, mas você vê que tá lisinho. Tá vendo? Ele cai, lógico, né? Mas assim, tá lisinho. Então, ou seja, o chantilly, quando você coloca um pouquinho de leite, ele vai dar uma amolecida, só que muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque se você colocar, primeiro você precisa, né? Primeiro você precisa, colocar o seu corante, colocar o seu corante, depois você vai colocando leite, porque senão você acaba correndo o risco de colocar o leite antes, depois precisa colocar muito corante, vai desandar e o chantilly vai ficar mole. Então não é essa a intenção. Muito cuidado nessa hora para você não perder o chantilly, tá bom? Então vou mostrar mais uma vez para vocês aqui. Espátulazinha essa Pondu, perfeita, maravilhosa para a gente texturizar. Então vamos lá para a gente decorar o nosso bolo. E que eu sempre falo em todos os vídeos aí, você precisa fazer uma pré-camada no seu bolo, tá bom? Você precisa passar, não comece com a camada principal do chantilly sem nenhuma pré-camada. Você precisa fazer a pré-camada, porque você vai evitar aí bolhas, você vai evitar que talvez aí você perceba que o seu recheio ficou um pouquinho mais mole, você tome outras atitudes, então você precisa observar isso, por isso que a gente faz a pré-camada, tá? E a pré-camada, a gente precisa tampar todos os buracos do bolo, mas é todo mesmo. Deixar ele todo completo. Não tô falando que você precisa fazer uma camada grossa não, tá? Vocês podem perceber que vai ser bem fininha, mas é necessária, tá bom? É muito necessária. Não é pouco não, é muito necessário. Então a gente passa em todo o bolo, tá? Tampa todos os buraquinhos da lateral. Porque se ficar um buraquinho, gente, um ar, aí entra ar, enfim, fica ar, não sei como é que eu vou pronunciar isso pra vocês, mas fica aqui o buraquinho. Quando você for passar a decoração principal, gente, vai dar uma bolha que costuma, dependendo de onde ela der, você não consegue consertar, fica feio. Se o bolo for lisinho, fica feio. Então, o ideal é que você faça dessa forma. Vocês podem perceber que eu tampo todos os buraquinhos do bolo. O bolo em contato com a bandeja, esse espaço entre eles, né? Eu preciso tampar todos, tá? Sem medo para tampar. Podem perceber, ó. Não ficou nada. Importante que você faça isso para que você tenha uma certeza aí de que essa decoração, no final das contas, porque a bolha é o seguinte, você termina o bolo, lindo e maravilhoso, chega meia hora depois ele tem uma baita de uma bolha assim, que você tem que furar ela, tentar tapear ali, colocar alguma coisa no meio para tampando aquilo ali. Já aconteceu várias vezes comigo, mas tem bastante tempo que não acontece, porque eu descobri isso. Ah, alguém te falou? Provavelmente na caminhada aí a gente vai aprendendo com os erros. Então o que eu parei para pensar? Peraí, tá dando bolo, tem ar, né? Então fica ar onde tem o espaço para ficar o ar. Então é os buraquinhos. E aí, minha filha, depois que eu fiz isso aqui, ah, beleza. Facilitou demais minha vida. Nossa, não precisar se preocupar com bolha, é uma benção. Então a gente vai lá agora passar a camada principal. Aqui a gente tem nossa manguinha de confeitar. Outra coisa importante, gente. Ah, é descartável? Gente, por que é descartável? Por que você tem que usar uma vez só e jogar fora? Não tem sentido de você jogar fora. O planeta não agradece, seu bolso não agradece. É o seguinte, a manga de confeitar, ela é como um plástico, ela é como um pote qualquer de plástico e que você pode higienizá-la. Claro, você vai ter que sim, limpar muito bem, colocar a buchinha aqui dentro, esfregar, para que não fique nenhum resíduo. Mas não tem porquê você simplesmente usar uma vez e jogar fora, gente. Né? Eu já vi gente falando, é descartável. Não, pelo amor de Deus. Além de ser um custo muito alto, você tem que jogar fora. Pensa bem, tem bolo aí que a gente utiliza 4, 5 dessa aqui, né? Com as cores, bolo colorido. Então não tem por que você jogar fora, tá? Você pode higienizar, você lava, né? Você higieniza com água e sabão. É como qualquer um pote que você utiliza, como esse pote aqui. Ele também é de plástico. Diferente se ela fosse de tecido. Eu não gosto de tecido, algumas são de tecido, eu não gosto muito. Porque eu prefiro plástico, acho que é muito mais fácil de higienizar. Mas aí cada um, né? Só cada um. Tem gente que gosta. Então, assim, perfeito. Você higieniza. Muito importante que você compre manga de confeitar igual essa aqui, ó. É muito firme, gente. Ela é muito boa. Então, ou seja, ela me proporciona utilizar mais vezes. Né? Agora, tem umas mangas de confeitar que é tão fraquinha, você vai utilizar uma, 2 vezes, já começou a furar, começou a rasgar. Aí é prejuízo, porque você precisa utilizar
Gente, fato é, a gente quando a gente tem um negócio, a gente precisa ter lucro também, não é só custo, então você precisa pensar nisso tudo. Ah, mas é mais caro, mas vale a pena. Eu já tive vezes aqui que eu utilizei uma manga de confeitar cerca de 10 vezes, né? É só você higienizar muito bem, como um pote desse aqui, que eu já utilizei mais de 100 vezes. Por quê? Não tem problema nenhum, é plástico, água e sabão lava, né? Então a gente vai colocar agora e eu aqui não estou utilizando o bico, eu simplesmente cortei a pontinha, tá bom? Mas pode utilizar um bico perlê se você quiser. No começo eu utilizei muito, mas você pode utilizar, fica a seu critério, ficou mais fácil para você. A gente põe um pouco de chantilly. E aqui, gente, dica muito legal é você passar uma espátulazinha aqui para você empurrar o chantilly para a ponta. Porque aí você não tem desperdício, minha gente. O importante é não ter desperdício de nada, de material nenhum, porque não é legal o desperdício. A gente precisa economizar, assim, no sentido de que a gente não vai desperdiçar, porque pensa bem, gente, todo desperdício é dinheiro jogado fora. É o seu din-din, é o seu trabalho suado jogado fora. Então a gente precisa pensar nisso tudo, tá? Ah, Lidiane, você não passou chantilly em cima. Você pode, se você quiser, que dá para fazer também, é isso aqui, ó. A gente pode tanto vir com a manga de confeitar para fazer a parte de cima, como eu simplesmente posso pegar e eu mesma aqui com a espátula fazer a parte de cima. Aí fica a seu critério, gente. Aqui tem dia que eu passo a espátula, às vezes que o bolo já tá um pouquinho pesado, então para evitar que venha muito chantilly na manga de confeitar, eu faço isso aqui, ó. Aí eu deixo ela lisinha com a espátula mesmo, que vai uma quantidade bem menor de chantilly do que se você passar com a manga. Agora é importante, você precisa cobrir todos os espacinhos aqui. Todos os espacinhos do bolo. Da parte de cima, né? Para que você depois venha fazer a quina. Ó, bonitinho, perfeitinho, lisinho. Vamos lá. Agora a gente começa na lateral aqui. Vou só tirar o excesso aqui. Ah, gente, é a espátula que eu amo, que eu uso já faz 7 anos. Essa aqui. Baratinha. Um dia eu vi no mercado, ela custa R$6, mais ou menos. É muito baratinha, tá? Eu gosto, ela é leve. É levinha, perfeita. Faz 7 anos que eu uso ela. Pensa bem. Eu falo que ferramenta vale a pena você investir, porque ela dura. Se você tem intenção de, fato, trabalhar, fazer da sua renda fixa, né, que sustenta você e sua família, bolo, confeitaria, vale a pena você investir, porque dura muito. Tem ferramenta que vai durar 7 anos, pensa bem. Então, vale a pena você investir, tá? Agora, o que eu sempre falo, investir em muita coisa. Agora, vamos começar aqui, né, antes que eu esqueça. Uma parte muito importante, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu preciso colocar o bico de confeitar bem perto. Eu só vou cortar aqui uma pontinha aqui da manga de confeitar, que a minha, ela tem essa pontinha aqui assim, ó. Aí eu vou cortar porque isso me atrapalha um pouco. Então eu vou só... Aqui, ó, só fiz assim, ó, pra ficar mais pontudinho. É importante que você encoste o chantilly, o bico, né, a ponta do bico da manga de confeitar, bem pertinho, bem grudadinho no bolo. Por quê? Porque você também evita as bolhas. Porque quando o chantilly fica bem pertinho do bolo, bem encostadinho, e também não vai ter espaço ali, não vai ficar algum espacinho que possa ali ficar um ar e depois dar a bolha, tá bom? Então a gente vai encostar mesmo, ó. Podem perceber que eu vou espremendo o chantilly aqui no bolo, apertando mesmo, para que não fique espaço, tá? E agora a gente vai, ó. Vai só passando. Esse bolo é muito fofo do Harry Potter. Eu fiz um topperzinho, então eu vou mostrar pra vocês o topper. Ficou muito fofo. E outra coisa importante sobre topper, gente, precisa caprichar. Precisa caprichar não somente no bolo, mas também no topper. É importantíssimo. Então capricha aí no seu topper. O seu bolo vai ficar ainda mais top. E você vai surpreender o seu cliente. Ó, dica importante. Faz assim que vai pra baixo, facilita a nossa vida, agiliza a nossa vida. Eu aprendi na caminhada aí, né, no dia a dia com a confeitaria, que é o seguinte: o que você puder fazer para você
agilizar o seu tempo, para você te facilitar, para você ir mais rápido, com qualidade, sem fazer coisa errada, melhor. O que a gente puder fazer, a gente faz. Aqui, gente, não precisa estar tão certinho, não tem problema. O tchan vai ser no final aqui, no alisamento com a espátula. Aí você precisa tomar certos cuidados que eu vou falar pra vocês aqui. Pronto, passamos chantilly em todo o bolo. E agora a gente vai alisar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a espátula. Essa aqui é a espátula. Eu utilizo essa de aço inox, né? Eu amo ela, assim. Eu utilizava antes uma de plástico, mas o efeito dessa aqui fica muito melhor, tá? Então, nós vamos utilizar essa parte aqui, essa parte lisa, tá? Nós vamos alisar o nosso bolo. Dica muito importante. Você não vai, tá? Você não vai olhar pro bolo quando você estiver espatulando. De forma alguma você deixa a espátula e fica olhando pro bolo. De forma alguma. Você olha pra espátula, porque se a espátula ficar torta, o bolo vai ficar torto. Então, por isso que eu falei pra vocês no começo do vídeo que eu iria falar todos os detalhes da decoração de um bolo, que a gente às vezes fala num videozinho menor, a gente fala uma ou outra dica, mas hoje é repleta, hoje a dica é repleta. É cheio de dica, né? É completa, melhor assim dizendo. Então, a gente vai utilizar a espátula aqui e a gente vai... Ah, meu Diana, mas se eu ficar botando assim, vai ficar arrastando. Claro, você pode dar uma leve levantada na espátula. Vocês podem perceber, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Se eu deixar assim, encostando completamente na espátula, tá arranhando a bandeja, não tem sentido. Você vai colocar e vai dar uma leve levantadinha. Gente, é imperceptível. É tipo isso aqui, ó. Vou colocar pra vocês verem. Tá vendo? Não sei se, tá vendo? Tá encostando na minha mão. Vou fazer isso, ó. Tá vendo? Uma leve levantadinha, não é muito pouco. É só pra não ficar arrastando, né? Ficar aquela coisa arrastando, raspando a bandeja. Não tem sentido, não precisa disso. Então a gente vai lá, ó. Vou colocar, não é assim que você vai fazer, você não vai arrancar o chantilly, você vai alisar. Então você não coloca dessa forma, você coloca assim, ó. Tá vendo? Aí você encosta no bolo, a pontinha tem que estar encostando na bandeja, não tem jeito, tá? Você vai com as técnicas aí, com a caminhada, você vai conseguindo, com o dia a dia você vai conseguindo, mas você precisa encostar pelo menos a pontinha no bolo. Então vamos lá, a gente vai olhar pra espátula, tá? Devagarzinho, não precisa correr. Primeiro você vai devagar, não vai com muita pressa, porque senão você começa a alisar demais, começa a perder aí o formato do bolo, e não é essa a intenção, né? Não precisa ficar girando aqui até que todo o bolo fique lisinho. Por quê? Porque aqui, por exemplo, ó, vai dar para vocês verem. Vou tentar chegar um pouquinho mais para trás no bolo. Aqui, ó, não vai dar por causa da luminidade, da claridade, mas ficou um buraco. Então, eu vou acrescentar mais chantilly, tá bom? Mas antes disso, eu gosto de tirar aqui esse excesso que a lateral subiu, né? Então, outra coisa importante também que eu acho que vocês devem ter na sua confeitaria aí, né, na sua casa, são essas toalhinhas aqui, ó, interfolhas de secar a mão e tal. Porque assim, a gente utiliza o tecido sim, a gente gosta de utilizar o tecido. Eu tenho aqui o tecido para utilizar, que em algumas ocasiões eu utilizo, mas o papel, ele é mais higiênico, tal, então é mais fácil. Eu prefiro utilizar ele em muitas partes, tá? Na maioria das vezes eu utilizo ele. Eu utilizo também o tecido, mas gosto mais do papel. Então, uma situação como essa aqui, ó. Vou limpar a minha espátula. E eu vou tirar esse excesso aqui, tá? Não é a quina ainda, só tô tirando um pouco de excesso. A quina, ela é perfeita, então a gente precisa caprichar mais. Aqui eu só tô tirando um pouco de excesso. Não tem problema se ficar feio, porque a gente ainda tem que passar chantilly aqui pra arrumar essa quina. Depois que eu fiz esse excesso, eu vou dar só uma ajeitadinha aqui em cima. Aqui em cima sempre vai estar dando uma ajeitadinha, que é necessário, tá? Não tem jeito não. Nossa preocupação não pode ser só com a lateral, tem que ser em cima também. Então, gente, agora eu vou colocar um pouquinho mais de chantilly aqui nesses pedacinhos que faltaram, tá?
Aqui em cima também faltou um pedacinho. A gente acrescenta. Não tem problema, acrescentei demais não. Problema não, vai tirando isso aí na espátula. E lembre-se, bolo lisinho requer um trabalho. Você precisa ter tempo, paciência. E uma dica muito importante que eu vou dar para vocês sobre... Eu falo importante para tudo, é porque é importante mesmo. É porque é importante porque faz parte para você conseguir aí, concluir o seu trabalho com êxito. Então, assim, faz parte. Então, eu falo importante porque tudo é importante, tá? Agora, tá vendo? Botei o excesso aqui. Eu vou passar essa espátula aqui. Por quê? Porque se eu vier com outra... Ah, posso fazer? Pode fazer com outra espátula. Mas eu acho que a outra espátula sai arrancando, sabe? Então eu prefiro... Esse aqui eu pego e faço assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu só dou uma ajeitadinha, tá vendo? Só dou uma leve pressionada pra ele grudar no bolo. Dar uma grudadinha no bolo, mas é só isso. Só pra agilizar aqui o trabalho. E agora a gente vai com a espátula novamente. Mesmo esquema. Ó. Paciência. Olhando para a espátula, eu falo que todo vídeo fica com uma cara horrorosa. Eu fico numa concentração para olhar a espátula, né? Que vocês podem perceber que meus vídeos aí eu fico com a cara, mas não tem jeito de consertar, não. Tem jeito não, porque a gente fica muito concentrada. Porque é necessário que você fique bem concentrado no que você está fazendo para que você não erre, para que seja um trabalho perfeito. Ó, vou limpar a minha espátula e vou tirar o excesso de novo, igual eu fiz anteriormente. Até a gente chegar naquela quininha perfeita. E vou colocando aqui, tá? Vou tirando aqui e passando para tirar o excesso aqui. A gente tira todo o excesso da parte de cima. Agora já a quininha já ficou um pouco melhor. Então é assim que funciona, a gente vai consertando um lado, conserta no outro. Ainda tem que consertar um pouquinho mais aqui. Mas lembre-se, para que a sua quina fique perfeita, é importante, né, que todo o todo do bolo fique perfeito. A lateral, porque a gente precisa... Tá vendo? Agora eu vou passar aqui, tirando o excesso de novo, arrumando aqui em cima de novo. E aí eu vou consertando em cima e consertando na lateral, até que pum, a quininha fica perfeita. Vamos consertar aqui em cima. Como eu passei a parte de cima com a espátula, tem pouco chantilly. Então cuidado para não se alisar demais e tirar o chantilly, tá? Eu gosto de fazer essa forma que eu falei para vocês na parte de cima, porque o bolo fica um pouco mais leve. Às vezes o bolo já tá pesado, igual, por exemplo, o meu bolo de massa, a gente vende por quilo, né? Então o meu bolo de massa de chocolate tem tendência a pesar um pouquinho mais, porque a gente acrescenta mais produto, vai virar de chocolate, cacau, né? Utiliza o cacau. Então, automaticamente o bolo fica pesado. Então, para que colocar mais peso, né? Não custa nada. A não ser que o bolo precise ser um pouquinho mais alto, aí a gente faz. Porque, eu quero um pouquinho mais alto, então a gente põe um pouquinho mais de chantilly para ficar um pouquinho mais alto. Mas o ideal é que a gente puder fazer algo para diminuir o custo aí. E ambas as partes, tanto eu quanto o cliente, saem ganhando, perfeito, perfeito. Né? Não quer dizer que eu vou levar prejuízo de forma alguma. Vamos lá, ó, continuar alisando. E vocês têm que perceber o seguinte, quando você estiver olhando para a espátula, como eu disse para vocês, a espátula precisa estar encostando totalmente no bolo. Se uma parte dela estiver vazia, quer dizer que aquela parte ali não tem muito chantilly, então você precisa colocar um pouquinho mais de chantilly. Lembrando que isso você só pode avaliar se a sua espátula estiver retinha. Porque se você colocar a espátula assim, ó, automaticamente essa parte não vai encostar. Aí você vai colocar mais chantilly, aí seu bolo vai ficar tortinho. Então, a intenção é reta e não isso de bolo, tá? Então, ó. E dica importante, viu que tá perfeito, o lisinho ficou perfeito? Para onde você quer que o bolo fique, não fique com a marca. E quando a gente termina aqui, fica uma marquinha. Então, pare aqui atrás, você avalia qual vai ser, aqui vai ser as costas do meu bolo, né? Então, eu parei aqui atrás para que a emenda desse chantilly não apareça, né? Que aqui na frente fique lisinho. No vídeo aí, talvez o bolo tá muito rosa, muito rosinha claro, mas é um rosa seco que eu fiz, tá? Mas a iluminidade e a claridade atrapalha, acaba deixando muito claro, parece que tá muito claro. Outra coisa importante, gente, ó, tá vendo? Não arranca muito chantilly. Tem nada de chantilly, tá vendo? É só uma sujeirinha, porque a intenção não é arrancar chantilly, é alisar o chantilly. Então vamos lá, agora a gente fazer de novo a quininha.
Agora, sobre essa quina, a final, né, a quina final, eu vou utilizar um tecido, que é aqueles Perflex, úmidozinho, para eu tirar o excesso com papel e depois passar nele. Para quê? Para que a quina fique lisinha, fique um aspecto bonito, lisinho. Então, vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso aí. Então, ou seja, como eu falei para vocês, a gente utiliza o Perflex. Eu comprei esse rolinho aqui, e como eu falei para vocês, eu não só utilizo ele, eu vou utilizar o papel. Então, rende muito para mim esse rolinho que custou R$10 e vem, se não me engano, 50 paninhos ou 25, eu não lembro muito bem. Mas, ou seja, eu tiro aqui, né, tiro uma folhinha, molho ele, que a gente vai limpar essa quina, né, para que ela fique lisinha. Então, né, uma coisa que, como eu falei antes, tem que limpar a espátula. A espátula não pode ter excesso de chantilly, porque senão vai atrapalhar na hora de você fazer a quina. Passou no papel, tirou o excesso, a gente vai dobrar aqui o Perflex e vai passar nele. Por quê? Fica limpinho, fica lisinho, então isso vai ajudar para você fazer essa quina perfeitinha. Então vamos lá, começa pela parte de trás. Por quê? Porque eu costumei assim. Pode começar por qualquer lado, mas eu gosto de começar assim, porque eu penso que as emendas têm que ficar sempre para trás, independente de qual seja a emenda. Ó, sai um pouquinho, eu limpo com papel e passo no Perflex. Eu acho que é Perflex, tá, gente? Esse nome eu não sei, não. Na verdade, eu tô falando aqui, mas eu acho que é Perflex. Eu acho que é isso. Passou, espátula. Gente, ó, é muito pouquinho chantilly, ó. Tá vendo? É só uma sujeirinha que deu na quina. Aqui a atenção. Ó, como vocês sabem, né? Eu tenho uma princesinha de 1 ano e 1 mês. Só que quando eu tô decorando o bolo, o ideal é que, né, ela não esteja aqui, porque a cabeça da gente precisa estar concentrada, né? A gente precisa estar concentrada. Eu entendo, tem muita mãe aí que trabalha em casa. Eu trabalhei 2 anos em casa. Eu trabalhei, né, 2 anos em casa. Então, assim, eu sei como é. No caso, quando eu trabalhava em casa, eu não tinha filho ainda. Então, a gente sabe que existe barulhos, né? Mas se for possível, alguém poder ficar com as crianças, estiver decorando o bolo, porque você precisa de uma concentração, você precisa parar, pensar. Então, não dá pra simplesmente aquele barulhada, aquela gritalhada e você fazendo o bolo, porque isso pode te incomodar um pouco. Mas tem gente que tá acostumada também, gente. Tem gente que tá acostumada a trabalhar numa bagunça, aquela falação, que não chorando. Ok. Se você consegue, eu tenho problema de cabeça, eu não consigo não. Pra mim tem que ser muito assim, não é silêncio total, mas eu tenho que ter meu tempinho aqui eu tô sozinha, eu gosto de fazer sozinho, porque isso me ajuda, né? Eu tenho probleminha de cabeça, tá? Meu esposo só tem probleminha de cabeça. Então aqui a gente tira o excesso e faz isso até terminar, tá, gente? Ó, paciência. Faz com paciência até a gente terminar toda a volta. E agora, gente, eu vou dar só uma ajeitadinha aqui em cima, porque quando você passa a espátula a tendência é bagunçar um bocadinho. Então, ó, lisinho, perfeito. Vou dar só mais uma passadinha de espátula aqui. É só para dar o tchan final. Passo também o Perflex para ficar lisinha. E vamos lá. Devagarzinho, sem pressa. É para que o seu liso fique mais lisinho ainda, ó. Perfeito. Aí agora eu tenho que concentrar de novo a quina, porque levanta um pouquinho de chantilly. Não tem problema, gente. Pra quina perfeita tem que ser isso aí mesmo. Não adianta correr do serviço não, porque é isso aí mesmo. E se você for correr... não, mas é isso que eu falo. Decoração de bolo, você precisa se programar. Não pegue além do que... Se você pegar muita encomenda, marca pra mais tarde, né? Pra pessoa buscar mais tarde. Não deixa eu buscar muito tudo junto, não. A não ser que você já tenha uma prática aí de bolo, mas assim... Eu gosto, como eu já falei nos meus vídeos, que eu gosto de lamber o bolo. Eu gosto. Meu esposo disse, nossa, você lambe demais esses bolos. Mas eu gosto de caprichar. Porque você pode achar que não, mas o seu cliente, ele observa. Ele observa os detalhes, ele observa o seu capricho. Não, mas o cliente não entende nada e para ele tudo tá bom. Para algumas pessoas sim, para algumas pessoas tá bom, tudo tá bom. Mas eu, Lidiane, eu sou a favor do seguinte.
trabalho perfeito, é trabalho com calma, é trabalho feito com detalhes, porque isso faz toda a diferença no seu bolo. Observa, tá ok? Tá ok. Lisinho na lateral. Ok, agora a gente vai limpar as bordinhas da bandeja, tá? Pode utilizar o papel, no caso o papel já tem uma parte um pouco menos eficaz nessa parte, eu uso para tirar o excesso. E passar devagarzinho, gente, sem pressa, não precisa correr. Sem pressa. Basicamente o bolo tá quase pronto. A cliente quer o topperzinho do Harry Potter, vou mostrar pra vocês. E ela quer aqui um cachecol de uma personagem lá, verde e branco. Então eu vou fazer aqui o cachecolzinho com chantilly, tá? Pode fazer com topper também se você quiser, mas o papel ele é menos maleável nesse sentido. Você encostar no bolo. Então eu gosto de fazer com chantilly que vai ficar mais natural, sabe? Então a gente agora vai limpando toda essa bordinha. Uma diquinha boa aí pra vocês também, quando for limpar a bandeja, é você simplesmente fazer isso aqui com o pano. Ó. Ou pegou o pano, você dobra aqui assim, dobra de novo, faz como se fosse uma pontinha. Aí você vem aqui na beiradinha do bolo e você consegue tirar até perto do bolo ali, com muito cuidado, tá? Porque você pode arrancar chantilly. Outra dica também que você pode fazer é colocar um palito de churrasco aqui dentro do pano e passar. Mas é com muito cuidado, tá, gente? Porque se estragar, tem que refazer de novo. Não todo bolo, lógico, você vai passar a espátula de novo, mas é um trabalhinho. Então, muito cuidado na hora de você limpar a sua bandeja e utiliza essas pontinhas assim que ajudam bastante aí a nossa vida, tá? Então agora, como o bolo está concluído, né, na parte lisa dele está concluída, eu vou colocar o topper, mas primeiro eu vou fazer, como eu falei para vocês, o cachecol em chantilly. Eu vou utilizar um bico perlê e também um bico chuveirinho para fazer na partezinha de baixo do cachecol, né, aquela pontinha que fica ali de fio, de lã, né, que fica sobrando ali. Vou mostrar para vocês aqui pra gente fazer. Vou pegar ali, né, o bico perlê pra gente fazer. Então, pessoal, agora a gente vai fazer, né, o cachecol, né, que eu falei pra vocês. A gente vai desenhar mais ou menos aí, só pra gente ter uma noção, pra gente não fazer torto, né? Então, eu vou pegar a parte de trás, no caso, esse bolo aqui, e você precisa avaliar o seu topper, tá? Você não pode simplesmente fazendo. Você precisa ver como é seu topper. Então, no caso, eu tenho aqui a varinha mágica, aquela bolinha de ouro que eu não sei o nome, e o cachecol vai atrás com umas estrelinhas em cima, que depois eu vou mostrar pra vocês. Mas eu preciso avaliar isso antes para desenhar. Então, aqui, para mim, as costas. Então, eu vou fazer um cachecol aqui. A minha intenção é fazer ele caidinho assim na lateral, tá? Então, eu vou desenhar. É só uma linhazinha reta aqui pra gente fazer o cachecolzinho. Que não vai atrapalhar aqui o meu topper. Já tô observando isso. Vai ser um cachecolzinho pequeno, porque por causa do tamanho do bolo. Vou descer aqui um pouquinho. Pra me ter uma noção, né, pra fazer o meu risco com o chantilly, tá? Fazer com o chantilly. Então, eu vou utilizar, no caso, como o cachecol é verde e branco, então, vou utilizar aqui, né, a manga de confeitar com o bico perlê. Vou ensinar pra vocês. Primeiro eu faço, depois dou uma alisadinha com uma espátulazinha. Peguei ela, cadê? Aqui. Com uma espátulazinha, bem delicadinha, para que eu possa alisar para ficar mais perfeitinho possível. Então aqui eu vou dar uma... coisa importante para falar para vocês. Fiz aqui o verde, né? E esse verde nada mais é do que um restinho desse rosa do bolo. Então, ou seja, gente, você precisa ter conhecimento das cores, né? A mistura de cores vai fazer qual outra cor? Por exemplo, o amarelo e o azul se torna verde. Então, no caso, como o rosinha é uma cor clara, eu coloquei o verde, só que ele ficou um verde muito, tipo, exército, sabe? Eu não sei como é que fala, mas acho que é exército, né? E coloquei o amarelo, porque aí deu essa cor viva. Então, o amarelo, quando você tiver um corante aí verde, que seja um verde muito verde escuro, um verde sem graça, você acrescenta o amarelo que você vai ter um resultado de um verde vivo, né? Aquele verde bem verde grama mesmo, bem vivo mesmo. Então, você precisa ter consciência das cores, tá bom? Por exemplo, o rosa e o azul dá o roxo. Por que você precisa dessas consciências?
essa consciência. Porque aí você pode utilizar o saco de confeitar quando você tiver, por exemplo, esse verde, você pode poderia utilizar o saco rosa, só tirar o excesso de chantilly rosa. E também eu posso utilizar o restinho de chantilly que sobra desse bolo. Sobrou um pouquinho desse rosa aqui. Eu não ia utilizar para nada, então, ou seja, eu vou jogar fora? Não, faço outra cor e utilizo no próprio bolo. Então isso é muito importante, você ter essa consciência das cores, para você não ter desperdício do chantilly e você ter mais facilidade, porque aí você utiliza o restinho no mesmo bolzinho, né, que eu misturei o rosa, eu misturei o verde. Então você economiza tempo, né, lavar mais vasilha, economiza chantilly, né, então você tem que pensar em tudo isso, tá? Então, gente, o cachecolzinho eu vou fazer aqui, vou mostrar pra vocês. Com muita paciência. Vou preencher aqui vou fazer, né, o cachecolzinho com linhas branquinhas, outras verdes, porque no caso o cachecol é verde e branco. Então, gente, para não ficar aquele negócio grosseiro, o que eu vou fazer? Eu vou passar a espátula para dar uma alisadinha. Aí nessa hora, o nosso papelzinho é essencial, que tira o excesso com papel. Passa sem pressa, como se fosse alisar, tá? Como se fosse alisar o bolo laterais, você alisa aqui em cima, sem força na mão, tá? Que é mãozinha de fada. Mas tem que ser mãozinha de fada mesmo, gente, tem jeito não. Pra que não fique aquelas linhas, sabe, da junção do excesso um pouquinho aqui. Eu falo, gente, um trabalho bem feito exige tempo, tá? Não tem como. Agora eu vou no verde. Opa, ó, coisa muito importante, ó. O saco de confeitar começou a furar, ó. Então, se eu não prestar atenção, ele vai me dar trabalho. Então, eu vou ficar esperta com ele aqui para não ter que trocar de saco. Então, ou seja, nesse caso aqui já era o saco de confeitar, mas ele já me serviu muito. Vou ficar esperta aqui, senão vai acabar caindo no bolo. Eu só dar uma ajeitadinha aqui, vou subir um pouquinho mais ele, aí eu consigo. Pronto, já arrumei. O que eu fiz? Joguei o saco de confeitar um pouquinho mais para baixo e empurrei, né, o adaptador aqui, que aí tampou esse buraco. Então, pelo menos para terminar o serviço aqui, ele já me ajudou. Tá vendo, gente? São diquinhas como essa, é só no seu dia a dia, na caminhada, que você vai conseguir adquirir. A gente ensina alguma coisa aqui que a gente também aprende, mas também a gente está em constante aprendizado. Então, se você tiver dica aí também, quiser passar para nós aceitamos, porque eu falo, é só com experiência mesmo que a gente aprende muita coisa, é só na experiência. É só no dia a dia. Aqui eu tô fazendo a mesma coisa. Tô alisando. Vamos de novo, branco. A gente limpa aqui de novo. Cuidado para a sua espátula não estar suja de verde, sujar o branco. Porque senão fica, né, aquela mentinha, poxa, sujou. E assim, eu sou muito ligada a detalhes. Eu falei que eu tenho probleminha de cabeça. E eu tenho mesmo, tá? E eu sou ligada no detalhe. Então, o bolo pra mim não pode ser bom. Tem que ser perfeito. E assim, tudo que eu falo é pra honra e glória de Deus. Então, não porque eu sou boa, não porque eu sou talentosa,
mas é porque Deus me capacita. Então, ou seja, tudo é para a glória de Deus, tem que ser bem feito. Não pode ser de qualquer maneira, já que é para a glória do rei. Tem que ser perfeito. Tá, a gente agora... Vou fazer de novo agora a cor verde. E assim sucessivamente. Nós vamos fazendo. Lembre-se de colocar o chantilly bem grudadinho no outro, para não dar espacinho, né? O verde bem grudadinho no branco. Tá como se fosse mesmo uma junçãozinha dos dois ali. Agora que eu fico em silêncio aqui, gente, porque tem que ter muita concentração, sabe? Porque não pode errar nesses detalhes, porque o cliente ele vai olhar os detalhes. Um dia eu vi uma frase, é verdade. Ele quer se encantar com os detalhes. Então a gente faz de tudo aí pra gente agradar o nosso cliente. E, gente, coisa melhor não tem, gratificante é você, né, fazer um produto que você, poxa, nossa, ficou lindo demais. Glória a Deus, ficou muito bonito. Isso é muito bom. Agora eu vou trocar meu papelzinho aqui, porque já tá meio saturado. Senão corre o risco de eu sujar, né, a minha espátula com uma outra cor e manchar outra cor. Por que eu fiz ele mais fino, gente? Não tô fazendo ele muito largo, né? Porque ainda tem coisas pra colocar aqui na frente, então eu não posso fazer ele muito largo. Errei na linha aqui, a linha ficou mais grossa na lateral, então eu vou ter que aumentar mesmo, não vai ter jeito não. Porque na hora que eu desenhei aqui, eu desenhei, tá vendo? Aí aqui em cima ficou mais fino, aqui ficou mais grosso, então tive que engrossar um pouquinho aqui. Mas vou ter que engrossar um pouquinho em cada. Mas tá bom. Dá pra a gente arrumar. E uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês sobre a questão da confeitaria, gente. Precisa ter criatividade na hora da crise. Não tem jeito não. Na hora que o negócio aperta, meu filho, que você viu que errou, você tem que ter criatividade. Você tem que se virar e arrumar. Então, a dica que eu dou pra vocês. Paciência. Eu tinha um problema que quando eu ficava agitada, né, que aconteceu alguma coisa, ai, meu bolo, ai, meu Deus, aconteceu. Meu esposo era uma pessoa muito tranquila, né, ele dizia, calma, vamos pensar o que a gente pode fazer. E eu falo pra você que tá empreendendo no bolo, na confeitaria, não pense você que vai ser sempre mil maravilhas, vai ter os momentos de perrengue, os momentos que você fala assim, meu Deus, e agora, como é que eu conserto isso? Ou o recheio ficou mole, e você tem que consertar, né, e o bolo vai cair, ou você comete algum outro erro. Coisa importante sobre essa questão de erro, gente. Faça a ordem de serviço para os seus clientes. Combine tudo com seus clientes, deixa tudo por escrito. Não fica no boca a boca. A pessoa chegar no meio da rua e falar pra você assim, ai, fulano, eu quero um bolo pra semana que vem, assim, assim, assado. Aí você fala, ah, ok, vou fazer. Né? Então, assim, o ideal é que você tenha uma ordem de serviço, que você combine com o seu cliente, você escreva o que o cliente quer e o cliente assina embaixo. Se for pelo via WhatsApp, o cliente dá ok, ok, tudo certo. Porque teve situações aqui no começo, né, que eu não fazia isso, quer dizer, fazia, mas não dava tanta importância essa questão do cliente confirmar. A cliente me mandou um bolo do tema do Homem-Aranha, mas falou que queria tipo aquilo, mas queria do Superman. Só que eu acabei não percebendo, esqueci, botei na ordem que o bolo era do Homem-Aranha. Da glória de Deus,
Bom que os dois têm a cor igual, né? Praticamente igual. O Homem-Aranha também tem azul, vermelho e o Superman também. O que eu fiz? Corri, fiz o bolo do Homem-Aranha, mandei a foto para ela. Não é do Homem-Aranha, é do Superman. Corri, fiz o topper do Superman e coloquei no bolo. Então, ou seja, é importante que você faça a questão da ordem de serviço, que você tenha consciência de que você pode errar também, o seu cliente também pode se confundir, né? Pode errar também, se confundir. Então, o ideal é que você tenha tudo por escrito. Que é aquele ditado, né? Tipo, dito pelo não dito, vale o que tá escrito, né? E é fato, Não tem muito jeito, não. Esse aí é fato. Então, o ideal é que você escreva tudo aí, deixa tudo por escrito, para não ter problema. Aí, gente, aqui na lateral, ó, para emendar o cachecol, tô fazendo assim, ó. Como eu fiz em todo o bolo, né, a parte de cima. É só para mostrar vocês com mais facilidade. Aí agora, ó, eu vou alisar. Devagar e sempre. Porque, como eu disse para vocês, tudo é questão de paciência. Então, ou seja, é importante que você faça do seu cliente uma ordem de serviço com tudo que vocês conversaram. Que aí o cliente dá ok, porque senão, meu querido, depois o cliente fala, não foi isso que eu pedi. Pronto. Aí, às vezes, você não tem como comprovar, porque o cliente pediu na rua o bolo, você vai sair como errado. Então, o ideal é que você cuide disso aí, tá? A gente aqui tem ordem de serviço e não se arrepende, pelo contrário, foi uma benção. Antes a gente tinha, né, uma ordemzinha de serviço tranquila, simplesinha, mas hoje a gente tem até termo de que a pessoa está consciente, tem tudo explicando a questão do cancelamento e a pessoa assina embaixo. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, infelizmente existem as pessoas que têm má fé, infelizmente, tá? E outra coisa importantíssima, que eu acredito que vocês não façam aí, não. Eu acredito que vocês não façam isso aí. O fiado, o tal do fiado, misericórdia, escreve. Então, assim, não aconselho a fazer, mas aí é com vocês aí. Mas se puder evitar, evite. Deixa eu ver se eu faço. Aqui eu vou fazer já o acabamento do cachecol como se fosse esse fiapinho, né? Como se fosse os fiapinhos. Vou mostrar pra vocês aí. Botar o chuveirinho agora, o biquinho chuveirinho. Então, minha gente, eu vou fazer aqui, ó, o chuveirinho, né? E a gente vai fazer esse detalhe aqui, ó. Muito cuidado que eu preciso encostar no bolo, ó. Pressiona para você encostar no bolo, porque senão ele vai cair. Show? Olha que top! Parecendo mesmo um cachecolzinho, né? E aqui agora eu vou dar só umas pontinhas aqui, só para parecer que é um nozinho, né? Aí eu vou voltar aqui pro bico perlê. Agora, gente, uma coisa importante, que como eu sou ligada a detalhes, eu vou fazer aqui só uma texturizar um pouquinho. Vocês podem perceber que o chantilly, dentro do saco de confeitar por muito tempo, ele começa a ficar poroso. Então a gente precisa tirar ele. Ó, só dar uma mexidinha, ó. Ele voltar aquela textura bonitinha, então, que ele fica parado no saco de confeitar e dá essa porosidade. Então a gente precisa pensar nisso tudo aí, porque senão na hora que eu vou fazer as bolinhas ali, ele vai ficar poroso, bolinha porosa, não é legal não. Quer que o seu bolo fique com cara de, mesmo que você seja iniciante, você está começando, aqui, ó, coloca aqui o restinho do seu bolo. Outra coisa importante, vai fazer bolinha, fazer coisa que não pode ter ar, porque se tiver um ar, vai explodir. Então vai estragar a sua decoração, vai ficar feio. Então a gente precisa tirar o ar do saco de confeitar. Então eu utilizo a minha espátulazinha, ó, fiz isso com chantilly, tirei o ar. Agora eu vou chegar ele para baixo com a espátula, porque a espátula ajuda muito nesse processo. Então, ou seja, você iniciante, quer que o seu bolo fique com cara de um bolo, nossa, profissional de primeiro. Tem quanto tempo trabalha com isso? Trabalhe no detalhe. Chantilly não poroso, um acabamento perfeito, delicado, sem correria. Então é importante que você pense nisso tudo
Pra não ficar, nossa, que bolo de iniciante, tudo poroso. A gente sabe, gente, tudo no começo faz parte, mas eu tô ensinando vocês aqui pra vocês terem consciência de como fazer. Então aqui, ó, eu vou dar as bolinhas, tipo um acabamento, ó. É só pra tampar mesmo a emenda, ó. Ficou perfeito, ó. Vai ficar assim, o topper vai ficar assim. Então, a gente já consegue colocar o topperzinho aqui, que ficou super legal. Então agora nós vamos começar a colocar o topper, mostrar pra vocês a coisa mais fofa que ele é. Então vamos lá, a gente falar agora sobre o topper, tá? A gente faz nosso topper aqui, né? E exige criatividade. Esse topperzinho aqui é do Harry Potter, né? Então eu fiz a bolinha de ouro. Aqui é uma bolinha de isopor. Teste pra vocês. De isopor. Onde eu encapei com aquele papel laminado dourado, né? E aqui as asinhas eu fiz a mesma coisa com o mesmo papel. Dobrei, fiz 2 asinhas, colei. E piquei pra ficar como se fosse as asinhas, tá vendo? E aqui atrás tem um lamination, que é um arame. Tá vendo? Para segurar a asinha, dá pra ver pertinho, tá vendo? Para segurar a asinha nessa posição aqui, como se fosse ela estivesse voando, tá? Então o que eu falo para vocês, o topper, vocês precisam ter criatividade. E se você for pagar alguém para fazer isso, fica bem mais caro, Então assim, a gente, lógico, o topper, se você for cobrar exatamente, às vezes, o preço que ele vale, o cliente não vai pagar. Então, no caso, alguns toppers são raros, ser um pouco mais complicado, como esse foi um pouco mais complicado, mas eu prefiro fazer, cobrar um preço assim justo, mas não cobrar muito caro, porque senão o cliente também não vai querer fazer e não vai enriquecer seu bolo, porque ele, não vou pagar R$50 um topper, eu não vou fazer isso, a gente cobra aqui R$20 o topper. Se for para pensar mesmo, esse aqui valeria mais, mas se eu for botar na ponta do lápis mesmo, o cliente não vai querer comprar. Então aí tem essa questão de você ter que avaliar tudo isso, para que seu bolo fique bonito, porque se o cliente não quiser pagar, ele não vai fazer, vai querer uma coisa mais barata, então seu bolo não vai ficar assim tão bonito. Então, para pensar isso, que às vezes é melhor que você abra mão um pouquinho do seu lucro nessa questão aqui do topper, lógico, sem ter prejuízo, mas para que você, né, já tá ganhando no bolo ali, você já tá ganhando no bolo, então talvez o topper você dá um descontinho pro cliente aí, para que seu bolo fique lindo, né? Então tem aqui o HP do Harry Potter, né? O mais bonitinho que eu vou mostrar para vocês é o óculosinho que eu fiz. Gracinha. Deixa eu ver se é o lado certo. O lado certo. É de EVA, né? Fiz de EVA. Não fica perfeito. Não é um negócio, né? Verdadeiro, mas fica muito fofinho. A gente tira aqui algumas coisinhas de cola quente, que aqui a cola quente é nossa amiga. Que seja com você também. E aqui algumas estrelinhas que eu vou colocar. Esses araminhos aqui eu comprei na casa de material de construção. Você higieniza e utiliza, tá? E assim... comprei muito, na verdade até ganhei, nem comprei, porque assim, é arame que descarta lá, porque vem amarrado umas coisinhas lá, então descarta. Então me deram, né, então aqui ó, bem fininho, tá vendo? Pra gente colocar essas estrelinhas. Então vamos montar aí o nosso bolo lindo. Ah, não, mais importante, esquecendo aqui, a varinha mágica. Essa varinha mágica é um tronquinho de árvore, porque na minha casa a gente tem plantações de frutíferas, né, em vaso. Aproveitando aí, né, para falar sobre o canal do meu esposo aí, que é frutas e plantas em vaso. A gente colhe fruta em vaso, então vou deixar para vocês o link aí do canalzinho dele aí para vocês verem as plantas em vaso aí, né? Então aí, essa aqui é uma arvinha que a gente tinha descartado, ele tinha podado, então eu peguei, tá vendo? Vou fazer como se fosse a varinha, essa partezinha aqui fininha vai ficar pra frente, a varinha do Harry Potter. Eu fiz, higienizei, tá? E passei cola branca nela para que ela ficasse brilhosa, tá? E a cola branca é atóxica, então não tem problema nenhum, tá? Higienizei direitinho, então não há problema nenhum de colocar sobre o bolo, tá limpinho, tá bom? Então a gente vai depositar sobre o bolo, saber o efeito que vai ficar. Então vamos lá, vamos colocar aqui o nosso bolo pra gente decorar ele. Então agora, gente, o topper, é importante que você olhe primeiro antes de colocar, não sai colocando não, depois você se arrepende, olha primeiro, avalia se é isso que você quer. Ó, a varinha, vou colocar aqui assim, muito devagarzinho, porque se precisar corrigir, você corrige. Olha que legal, gente, não fica legal? Criatividade, meus irmãos, tem que ter.
E aqui, a bolinha. Eu não sei como é que chama isso aqui não, mas eu sei que é uma bolinha de ouro. Olha que top, que efeito que dá, que legal, gente. Tá muito claro aí, tá muito a claridade aí, mas dá pra ver legal. E agora a gente bota aqui o HP do Harry Potter. Aqui assim. Meça bem direitinho para que você não ponha errado. Né? Quis fazer bem grande assim para que ele ficasse bem destacado, né? E aqui a gente vai dar uma grudadinha com o palito de churrasco pra gente ir apertando, tá? O topperzinho no bolo. Para que ele fique bem fixado. Lembrando que a geladeira tem a tendência a dar uma entortada no papel. Então, antes de você, se você for entregar o seu bolo com o topper já, lembrando que pode, né, ter essa questão da, como fala, da geladeira, ela ressecar, meio que entortar o papel, então você precisa arrumar antes de entregar, tá bom? Agora o nosso óculosinho charmoso, vamos colocar aqui do lado. Que charme, nosso óculos, não vai dar pra vocês verem aí, tá vendo ele aí? A gente só encosta, gente, aqui não tem muita... Só encosta o óculos aqui pra dar o efeitozinho. Aqui a gente vai ter o nomezinho da aniversariante, a gente vai colocar aqui. E as estrelinhas. Só vou colar que eu esqueci de colar. Já vou colar e trago para vocês verem o resultado. Então é isso, pessoal, o resultado desse bolinho fofo, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que as dicas que eu dei para vocês aí tenha, né, complementado aí o conhecimento de vocês, tenha ajudado a crescer, né, em conhecimento, porque toda dica é muito bem-vinda. Eu falo que nós estamos em constante aprendizado e isso é que é importante, é nunca achar que nós somos perfeitos o suficiente. Nós precisamos sempre entender que nós estamos sempre em crescimento. E como eu sempre digo aqui, a glória não é minha, é sempre de Deus. É Ele quem me capacita, é Ele quem me ajuda a fazer. Então eu glorifico a Deus por isso. E eu espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que tenha facilitado vocês aí. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu vou responder a todos vocês com o maior carinho, tá bom? Eu fico muito feliz quando eu vejo aí dúvidas, comentários que vocês comentam. Muito obrigada mesmo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui nessa aula. E fiquei muito feliz em compartilhar isso com vocês e fazer essa aula junto com vocês. Se você gostou, deixa seu like aí, não esquece não. Não esquece de se inscrever, nos ajuda aí no canal. E muito obrigada por assistir até aqui. Um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchauzinho!